TV Artilheiro. Rogério, importante estrear numa competição, uma competição que já vinha em andamento, estrear com uma vitória boa como essa, né? Uma vitória de goleada. É uma vitória sempre é importante no primeiro jogo de uma competição que ficou mais curta, né, do que no ano passado, né, onde eram 9 jogos na primeira fase, agora se tornaram 7. Então cada vitória passa a ter uma importância maior. Tem os clássicos para jogar, tudo, né? Então quando você joga aqui dentro do Castelão, a gente tem que tentar a todo custo vencer os adversários, mesmo que seja o Barbária, que foi o time que teve a melhor campanha, né, na primeira fase, acho que garantiu uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, se eu não me engano, né? É uma equipe que se defendeu bem, linha baixa, bem baixa, né? Tentou contra-atacar e nós tivemos boa posse de bola, demoramos um pouquinho para entender o jogo, depois acho que os espaços foram aparecendo, a gente podia ter aproveitado de uma maneira um pouco melhor, né? Criar mais oportunidades de gol, mas conseguimos fazer 3 gols e vencer o jogo. É uma boa vitória para começar o campeonato. E quebrando a invencibilidade do Barbalha nesse o time que estava invicto, né? 4 vitórias, 3 empates, né? E já tinha um ritmo de competição, jogando bem mais do que a gente, se preparando há muito mais tempo que a gente. Nós só com 3 jogos no ano, né? Pela Copa do Nordeste. Mas estreamos bem. Eu acho que logicamente o Fortaleza joga aqui, tem por obrigação até propor jogo e tentar a vitória sempre, né? Mas é uma estreia contra um time que eu particularmente desconhecia, né? Porque ano passado não participou do Campeonato Cearense na divisão principal. Então eu não tinha muito conhecimento sobre o time, fui adquirir, né, as informações nesses últimos dias para tentar armar uma equipe que encaixaria contra a equipe deles. Rogério, como é que você viu a entrada do Madison, a estreia do Madison e ele tendo a oportunidade de ganhar seus minutos logo nessa estreia também no estadual? Ele entrou na função dele, né, naquele momento num 4-2-3-1, justamente de 10, como ele gosta de jogar, solto, né? Acho que falta um pouco de ritmo e também condicionamento físico ainda, né, um pouco mais lento. Aliás, o jogo caiu bastante de rendimento no seu final, né? Nós tentávamos, eu ao menos gostaria particularmente, né, como treinador, de fazer o 4º gol e manter no mínimo uma igualdade na liderança do campeonato por saldo de gols. Por isso que eu tentei sempre as mudanças ofensivas, né, para o time, né, com exceção do Paulo, que eu vi que estava um pouco cansado, eu, né, botei o Gabriel para rodar os volantes. Acho que ele precisa e pode melhorar bastante. Escalação hoje. Você iniciou o jogo com aqueles 4 homens de frente, o Edinho tendo mais a liberdade de flutuar, vindo pelo meio. Qual foi teu intuito em relação a isso? E deu para notar também você pressionando a saída de bola do Barbalha. O meu intuito foi, na falta de um 10, tentar botar 4 jogadores de frente, né? 2 pontas, Romarinho e Edinho, e 2 9s, né? Júnior Santos e Ederson, né? Tirar um homem de meio campo, tentar jogar com as linhas bem altas, né, para pressionar e recuperar a bola rápido e ter um poder de finalização maior do que a gente vinha tendo, né? Como a minha única alternativa praticamente como 10 é jogar com o Ederson, que é um 9, né? Eu mudo muito a característica dele, e esse último jogo, por exemplo, com o Botafogo, nós não rendemos bem, né, na maneira que nós atuamos. Então eu preferi, dessa vez, mudar um pouco. Dentro da pouca possibilidade ofensiva que nós temos, especialmente ali nessa camisa 10, tentar mudar um pouco a maneira de jogar para pressionar um pouco mais alto o adversário. Rogério, especificamente sobre o jogador, hoje ele acabou não marcando gols e tal, mas queria que você falasse sobre o Bruno Melo. Desde 2017, quando ele assumiu a titularidade do Fortaleza e tal, ganhou oportunidade na Série C, ele marcou 18 gols desde 2017. Como é que você observa a evolução desse atleta, um cara que foi criado nas categorias de base do Fortaleza, mas ganhou a mesma posição já um pouco mais antes? Eu fico contente quando um jogador de base do clube consegue atingir, como você falou, a titularidade. Eu não sei se ele já chegou a 100 jogos, mas provavelmente, se não chegou, está muito perto disso, né? Chegou, né? A gente fica feliz, porque eu fui formado numa categoria de base de um clube do qual eu joguei 1.237 jogos. Então, quando você vê um atleta formado nesse clube poder jogar, ou a gente poder contar com, por exemplo, o Coutinho, hoje que foi convocado para o jogo, né? Mais um jogador da base, né? A gente fica feliz.
Bruno é um jogador com características que eu gosto, as principais, a altura, o lateral que tem 1,86 m, sempre é bom para cobertura de bola aérea, jogo aéreo, talvez seja o principal ponto. Hoje quem ia jogar era o Carlinhos e não o Bruno, mas como eu baixei um pouco a altura do time para colocar um volante, né, para sair mais rápido de trás, tentar pressionar mais o adversário e colocar 4 homens de frente que não são tão altos assim, Ederson não é alto, Edinho não é alto, Romarinho não é alto. Aí eu precisei levantar um pouco a altura do time com o Bruno, senão o Bruno ia jogar o próximo jogo. Mas foi um jogador muito importante ano passado na conquista da Série B, porque ele praticamente foi só ele que jogou. Alguns jogos o Adalberto fez aquela função e um ou outro jogo o Leonan, né, acabou jogando. Um jogador que se machuca muito pouco, tem boa parte física, aguenta muito essa parte física, precisa evoluir em alguns quesitos, mas eu gosto de lateral. Um lateral de 1,86 m sempre ajuda muito a montagem de uma equipe para um treinador. E tem detalhe, que ele tem um bom cabeceio ofensivo também, não é só na defesa, né? Tem dos 18 gols que você falou, deve ter uma meia dúzia aí de cabeça que ele fez. Rogério, eu queria que você falasse sobre esse retorno do Dodô. A importância para você que no ano passado ressaltou tantas vezes o bom jogador que ele é. Então eu queria que você falasse sobre esse retorno. O Dodô é um 10 que a gente está precisando, né? Houve uma dificuldade na negociação com o Atlético Mineiro. O Fortaleza teve que pagar um valor um pouco maior do que a gente previa, né? E o dinheiro cada vez vai ficando mais escasso também, né? A vantagem de ter o Dodô é que é um jogador que conhece a metodologia de trabalho, conhece a área que ele atua, o sistema mais ou menos é o mesmo que a gente vai tentar implantar para esse ano. Isso facilita na adaptação do jogador, né? Ele já sabe os treinamentos, sabe como eu penso, como eu vejo o jogo, e isso ajuda bastante. Mas a gente continua em busca de um outro camisa 10. A gente precisa de 2 jogadores nessa posição, especialmente para essas decisões. Se a gente conseguir alcançar a fase final de Cearense e fase final de Copa do Nordeste, se a gente conseguir alcançar, já preparando o time para o Campeonato Brasileiro, eu gostaria de contar, além do Dodô, com um outro jogador para essa função, que nós estamos atrás, estamos tentando, mas está difícil. Rogério, a partida de hoje foi a melhor até agora do Fortaleza em 2019, que você mais gostou? Não, a partida que eu mais gostei foi contra o CSA. O resultado não foi o melhor, né? Mas a partida que eu mais gostei foi contra o CSA, porque é um time que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, e quando você consegue pressionar uma equipe que vai ser teu futuro adversário numa competição que é a mais importante, acredito eu, considerada por todos nós, e você consegue jogar da maneira como nós jogamos, ok, não saiu o gol, né? Temos que melhorar nesse quesito, né? Até porque, como não temos a referência na área, a gente não tem tanta opção, nem a referência na área e nem o 10. Então, para mim, foi o melhor jogo que nós fizemos. Não jogamos bem contra o Náutico, mas completamente compreensível. Jogamos de contra-ataque, porque não tínhamos condições físicas para enfrentar, com 10 dias de trabalho, uma equipe que está treinando há 45 dias é impossível. No jogo contra o CSA, muito bem. No jogo contra o Botafogo, eu esperava uma produção muito melhor, porque um gramado bom e tudo. Mas nós fizemos um tripé com 3 volantes e não deu muito certo, né, no jogo. Não fizemos um grande jogo, apesar de ter tido chance de vencer a partida. E hoje fizemos um bom jogo, sim. Um jogo que os jogadores estão de parabéns pelo que jogaram, especialmente até o minuto 70, mais ou menos, 75 ali. Os últimos minutos, não pelo gol não, tá? Mas pela falta, acho que faltou no final um pouco de ambição para continuar com essa agressividade que nós tivemos durante o jogo todo. Mas foi um bom jogo. O melhor deles, para mim, dos 4, contra o CSA. Ok? Obrigado a vocês. TV Artilheiro.